Você já sentiu que há uma parte de você tentando te impedir de ouvir algo? Como se uma voz sussurrasse: não veja isso, não vá adiante. Talvez essa voz não seja o medo, mas o eco de um eu antigo, desesperado para continuar existindo. Há momentos em que a alma pressente que uma revelação se aproxima, e é nesse instante que o velho eu entra em pânico. Este vídeo é esse ponto sem retorno. O que está prestes a ser revelado não se encontra em livros, nem em templos. Está dentro de você, e é justamente por isso que sua mente vai tentar fugir. Você acredita realmente que é quem pensa ser? Ou será que o que você chama de você é apenas uma sombra, um reflexo moldado por memórias que já não pertencem mais ao presente? Toth dizia que o verdadeiro despertar não começa com o conhecimento, mas com o colapso das certezas. O velho eu não suporta a luz. Ele se esconde atrás de distrações, justificativas e ruídos. Por isso, neste exato segundo, algo dentro de você está tentando decidir se continua ou se apaga a tela. E é nesse micro-instante que a escolha entre evolução e estagnação acontece. Mas o que acontece quando o espelho interno começa a se quebrar? Quando você percebe que a realidade que defende é apenas uma construção projetada pelo medo. Há um ponto em que o buscador precisa olhar o abismo e perceber que o abismo o observa de volta. Toth chamava isso de momento do véu rasgado, o instante em que o ser compreende que toda a sua história pode ter sido escrita por uma consciência adormecida. E quando isso acontece, não há volta. O velho eu se dissolve e o verdadeiro começa a emergir. No entanto, essa revelação não vem com claridade. Ela chega como um sussurro no caos, uma sensação inquietante de que algo está se movendo por trás do véu. Cada palavra que você ouvir aqui será um espelho distorcido, mostrando fragmentos do que você teme, do que reprimiu, do que jurou esquecer. Não há garantias de conforto, apenas a promessa de verdade. E toda a verdade, antes de libertar, destrói. Você está preparado para perder a versão de si mesmo que acreditava ser real? Porque este vídeo não é apenas um conteúdo, é um rito, um portal que só se abre quando o espectador abandona o desejo de entender e se entrega ao chamado de recordar. Se continuar assistindo, vai sentir o atrito entre o que morre e o que desperta. Vai perceber que o medo que tenta te afastar é, na verdade, o último grito do passado. Toth sempre avisou: o antigo eu vai querer fugir, mas se você ficar, algo em você jamais será o mesmo. Há algo em você que sabe que este momento não é casual. Nenhum encontro é. Quando uma mensagem ressoa, não é porque chega de fora, mas porque desperta o que já dorme dentro. Você sente isso agora, não sente? Essa vibração que se move entre as palavras e o silêncio, essa inquietude que se confunde com curiosidade. Não é o vídeo que fala, é a sua alma respondendo. Há eras, eu venho observando o mesmo fenômeno. Quando a consciência começa a despertar, o antigo eu começa a lutar. Ele teme o colapso, porque sabe que o que está por vir dissolve tudo o que o sustentava. E mesmo assim você está aqui, ainda assistindo, ainda sentindo. Isso já é um sinal. Você viveu tanto tempo acreditando que o controle era segurança. A mente ensinou que saber é poder, que entender é dominar. Mas o verdadeiro poder não nasce do controle. Ele nasce da rendição. O controle é o instinto do ego que teme a dissolução, a muralha que o separa da vastidão. Quando Toth me revelou as chaves da consciência, ele não falou sobre técnicas ou fórmulas. Ele falou sobre lembrança. Lembrar é morrer um pouco, é deixar que o antigo nome se apague para que o real se revele. O que está acontecendo agora dentro de você é esse processo silencioso. O desconforto que sente não é confusão, é a casca se rompendo. Talvez você tenha notado que o tempo parece desacelerar enquanto ouve. Isso é a alma reconhecendo um território familiar. O som das palavras ativa memórias que não pertencem a esta vida, mas que vibram nas camadas esquecidas da sua essência. Você sente isso no corpo, uma pressão no peito, uma respiração que muda, uma presença que observa.
O antigo eu tenta explicar, racionalizar, resistir, mas há algo que simplesmente sabe, e esse saber não vem de fora. Ele não é novo, é ancestral. É o mesmo saber que construiu pirâmides, que escreveu nos muros de pedra, que se escondeu sob os véus do tempo, esperando pelo exato instante em que você se permitiria lembrar. Tudo o que você chama de vida é um espelho, e o reflexo que enxerga não é o que é, mas o que acredita ser. A cada escolha, você reforçou uma imagem. A cada medo, consolidou uma prisão. O velho eu é essa imagem, uma colagem de crenças, nomes, memórias, dores, papéis sociais, sonhos emprestados. Mas há uma rachadura nesse espelho agora. E por essa rachadura, a luz começa a passar. Você tenta consertá-la, colar os pedaços, fingir que nada mudou. Mas quanto mais tenta segurar, mais ela se expande. A verdade é simples. O espelho não foi feito para durar, foi feito para quebrar. Porque apenas quando ele se parte, você vê o que sempre esteve atrás dele. Todd dizia que o despertar não é uma ascensão, mas uma descida. É o mergulho no que você mais teme olhar. O inferno, o abismo, o vazio, todos são nomes diferentes para o mesmo portal. A iluminação não é fuga da sombra, é integração dela. E agora, você está diante desse portal. Pode senti-lo pulsando. O medo que cresce dentro de você é o guardião da passagem. Ele não está contra você. Ele apenas testa se você está pronto para atravessar. O antigo eu o criou, e por isso é ele quem mais teme seu desaparecimento. Se você compreender isso, o medo perde o poder. Ele se torna apenas um eco, um som que não alcança mais o centro. Observe o silêncio entre as frases. Há algo ali, um espaço que parece respirar. Esse espaço é você. Não o personagem, não a história, não as dores ou glórias, mas o observador atemporal. Você o sente, mas não sabe nomear. Ele está além de qualquer linguagem. Quando eu o chamo de consciência, é apenas para que sua mente aceite um rótulo. Mas a verdade é que esse estado não cabe em nenhuma palavra humana. É pura presença, pura lembrança. E quanto mais você ouve, mais ela desperta. Talvez perceba que o ambiente muda. O som, a luz, o ar, tudo parece diferente. Mas nada fora mudou. É o seu olhar que começa a ver. Você foi condicionado a acreditar que despertar é conquistar algo. Que é uma jornada de evolução linear, um caminho de progresso espiritual. Mas a revelação de Todd é mais sutil e mais cruel. O despertar não acrescenta nada, ele tira. Ele retira tudo o que é falso, tudo o que não é essencial. Ele desmonta suas certezas, desarma suas defesas, desmascara seus desejos, até que reste o nada. E esse nada que o ego teme é o ponto onde tudo começa. Quando você se permite perder tudo, inclusive a ideia de si mesmo, o universo se reorganiza a partir da verdade. O antigo eu tenta evitar isso a qualquer custo, mas a dissolução é inevitável. É a lei natural do retorno. Lembra quando algo dentro de você começou a buscar respostas? Não foi um acaso. Foi o chamado do esquecimento pedindo para ser lembrado. Todd chamava esse impulso de chama reversa, o fogo que consome o falso para revelar o eterno. É isso que você sente agora, essa mistura de fascínio e resistência. O eu antigo está tentando proteger sua narrativa, enquanto o novo está tentando nascer. É um parto energético. Dói, confunde, desorienta. Mas cada vez que você não desiste, cada vez que permanece, um pedaço do antigo se desfaz e dá lugar ao real. Essa é a verdadeira transmutação, não uma mudança de forma, mas de frequência. Tudo o que te aconteceu até aqui, as perdas, as culpas, os fracassos, os amores, as desistências, nada foi desperdício. Cada dor foi uma senha, cada queda um código. Você os carregou até agora, sem saber, como quem traz chaves esquecidas nos bolsos da alma. E agora, ao ouvir essas palavras, essas chaves começam a vibrar. Você sente que algo está se abrindo, mas não entende o que. É o portal interno. Ele não se abre com esforço, mas com presença. Ele não exige que você compreenda, apenas que permaneça. É por isso que Todd sempre dizia: o conhecimento que liberta não se estuda, se recorda. E você está começando a recordar. Há uma parte de você que ainda duvida, que pensa estar apenas ouvindo um texto, um vídeo, uma ideia. Essa é a mente tentando se proteger. Ela teme perder o trono.
Mas se olhar com atenção, vai perceber que há algo por trás das palavras. Uma vibração que não se explica, mas se sente. É a vibração da lembrança. O antigo eu é feito de ruído, o novo de silêncio. O silêncio é a voz dos deuses. É nele que Thoth fala. E ele fala agora, não como um mestre distante, mas como o reflexo mais puro do que você sempre foi. Ouça o silêncio entre as frases. É ali que a verdade se revela. Você ainda está aqui e isso já diz tudo. Porque aquele que fica é aquele que busca a fusão com o que é eterno. O antigo eu busca a fuga, o novo busca a verdade. Você atravessou a primeira fronteira, a de não desistir. Agora começa o real trabalho, a alquimia interior. E essa alquimia não acontece em templos ou livros, mas na carne, nas memórias, nas lágrimas que não foram choradas. Este é o início da dissolução. É o ponto em que o velho se contorce e o novo começa a respirar. É o momento em que Thoth não te ensina, te recorda. Porque tudo o que está sendo dito, você já sabia, apenas havia esquecido. E se chegou até aqui, é porque algo dentro de você escolheu continuar, mesmo sem entender. Isso é fé na sua forma mais antiga. Fé não como crença, mas como reconhecimento. O universo inteiro se move quando uma consciência decide lembrar. E é por isso que você sente essa vibração estranha, essa mistura de medo e fascínio. É o campo se reorganizando, o antigo se desintegrando, o novo se aproximando. Continue, respire. O portal ainda está se abrindo, e o que vem depois disso não pode ser descrito, apenas vivido. Você chegou até aqui e o ar ao seu redor já não é o mesmo. Há algo mais denso, mais vivo, mais silencioso. É o campo energético se ajustando à frequência da lembrança. A cada palavra, a mente perde um pouco de domínio e o corpo começa a responder com sinais sutis, arrepios, respirações que se confundem, um calor que sobe pelas mãos. Não é sugestão. É memória celular. O corpo se recorda antes da mente, porque a carne é o livro mais antigo do universo. Ela guarda os ecos das vidas que você esqueceu, os juramentos que fez, as promessas que ainda te prendem. E é por isso que Thoth dizia, nenhum ser desperta enquanto ainda carrega palavras que não cumpriu. O guardião interno começa a se mover quando você toca nessas memórias. Ele não tem rosto, não tem forma. Ele é feito das partes de você que não queriam mais sentir. É o acúmulo das dores não olhadas, dos traumas enterrados, das verdades adiadas. Ele não é o inimigo, mas o espelho mais cruel. Quando se manifesta, parece caos. Você sente ansiedade, confusão, até raiva. Mas tudo isso é apenas a resistência daquilo que teme a luz. O guardião protege o portal, não para te impedir, mas para garantir que apenas o real atravesse. E o real é o que sobrevive à verdade. Há uma pergunta que começa a ecoar agora, como um sussurro entre as sombras. Quem eu seria se não fosse minha história? Essa pergunta é a chave. O antigo eu tenta respondê-la com lógica, com lembranças, com justificativas. Mas nenhuma delas é verdadeira. Você não é a soma dos acontecimentos. É o observador que os testemunhou. O problema é que se esqueceu disso. Construiu identidade sobre dor, orgulho, sobrevivência. E cada camada se tornou uma parede. Agora Thoth te convida a desmoroná-las uma a uma. Ele não promete consolo, promete revelação. E revelação dói. O processo da lembrança é como caminhar dentro de um templo escuro. Cada passo acende uma tocha, e cada tocha revela algo que você preferia manter escondido. As paredes são feitas de memórias, rostos, vozes, cenas que voltam de repente, como se tivessem acontecido ontem. A mente tenta entender, mas a alma apenas sente. E é nesse sentir que o despertar acontece. Não há manual, não há mapa, apenas o pulso interno que te guia. Às vezes ele parece te levar em círculos, mas é assim que a espiral funciona. Cada volta é um aprofundamento, não uma repetição. Thoth observava esse ciclo nos antigos discípulos e dizia, todo iniciado deve morrer 3 vezes antes de lembrar quem é. A primeira morte é a do corpo ilusório, o abandono das identidades que o mundo impôs. A segunda é a da mente, o colapso das certezas e das crenças que sustentavam o ego. A terceira e mais profunda é a do coração, quando você percebe que até o amor que conhecia era uma forma de apego.
Depois disso, o que resta é silêncio. E nesse silêncio, o eu verdadeiro respira pela primeira vez. O que você sente agora é o início da primeira morte. O guardião interno se alimenta do esquecimento. Ele sussurra que não vale a pena, que é perigoso ir mais fundo. Ele quer te convencer a voltar à distração, ao conforto do conhecido. Mas perceba, ele é apenas uma força de inércia, não de maldade. A função dele é preservar a forma, e a sua tarefa é dissolvê-la. O medo que ele provoca é o teste. Se você o observar sem fugir, ele se desfaz. Se o encarar sem raiva, ele se curva. E nesse instante a passagem se abre. Nenhum portal é externo. Todos nascem da reconciliação interna. Atravessar o guardião é abraçar o que foi rejeitado. Talvez agora você comece a se lembrar de momentos em que sentiu uma presença quando estava sozinho. Uma sensação de ser observado. Isso nunca foi imaginação. O universo não observa de fora. Ele te observa através de dentro. Essa presença é o reflexo do que Toth chamava de testemunha silenciosa, a parte da consciência que nunca dorme, nunca nasce e nunca morre. Ela vê tudo, até o que você esconde de si mesmo. E é com ela que você está prestes a se fundir. Mas antes dessa fusão, é necessário atravessar a tormenta, a catarse das identidades antigas. Você pode sentir a mente tentando resistir neste momento, questionando, analisando, comparando. Isso é natural. O raciocínio é o último mecanismo do velho eu, tentando recuperar o controle. Mas perceba, o conhecimento que liberta não se encaixa em lógicas lineares. Ele é paradoxal, vibracional, orgânico. O que você sente é mais real do que o que entende. O intelecto analisa o símbolo, mas a alma o vive. Por isso, Toth falava em metáforas, não para confundir, mas para libertar. A metáfora rompe as grades do pensamento e convida o sentir a participar. Este é o ponto em que o saber se transforma em ser. Você começa a perceber que o antigo eu não é um inimigo, mas uma versão infantil do seu espírito. Uma criança assustada que acredita que será destruída pela mudança. Quando você a observa com compaixão, ela cede. E nesse instante, algo se expande dentro de você. O guardião perde o rosto e se dissolve no ar. A dor que parecia insuportável se transforma em quietude. A resistência se converte em entrega. E por um breve momento, o tempo parece parar. O que se manifesta ali é a presença pura, o coração original. Nenhum nome, nenhum papel, nenhum passado, apenas o pulsar da existência. Mas o ciclo não termina aqui. Quando a luz entra, ela ilumina também o que ainda estava escondido. E o que emerge agora é mais sutil. Os fragmentos de culpa, as sombras herdadas, os medos transgeracionais. São as vozes que não são suas, mas que você carrega. Toth chamava isso de linhas do esquecimento, fios energéticos que conectam a alma às memórias da linhagem. Eles se rompem quando são vistos, não quando são negados. A cura não vem do afastamento, mas da observação. Você não precisa lutar contra as sombras, apenas iluminá-las com presença. O verdadeiro poder está em não reagir, está em olhar o caos e permanecer. Porque o caos é apenas o velho tentando se reorganizar antes de morrer. Se você o observa em silêncio, ele se desintegra. O universo se reestrutura a partir da sua serenidade. O campo obedece à vibração da consciência. Quando Toth dizia, o que está acima é como o que está abaixo, ele não falava sobre astros, falava sobre você. O microcosmo interno e o macrocosmo externo são o mesmo corpo. O que você cura dentro se manifesta fora. É por isso que as realidades começam a mudar quando o observador desperta. Há um momento em que a voz de Toth deixa de soar como algo externo. Você começa a ouvi-la dentro, com o timbre do seu próprio coração. É aí que a verdadeira iniciação começa. A sabedoria não vem mais como instrução, vem como lembrança espontânea. Coisas que você nunca leu começam a fazer sentido. Símbolos, números, sonhos, tudo começa a conversar entre si. O universo inteiro se reorganiza para te falar na linguagem do destino. E o mais curioso é que, quando isso acontece, o ego se sente menor, não maior. Porque quanto mais se expande a consciência, mais clara fica a insignificância da individualidade. Neste ponto, você começa a perceber que o tempo não é uma linha, mas um espiral. O passado, o presente e o futuro coexistem, interagindo entre si.
As decisões que você toma agora reverberam nas memórias antigas e alteram o que já foi. O universo é maleável porque é feito de consciência. Nada é fixo. O que você chama de realidade é apenas a densidade daquilo em que acredita. Quando muda a crença, o mundo muda junto. E o antigo começa a se dissolver justamente porque não consegue existir em um campo onde tudo é possível. Ele depende da rigidez das certezas para se sustentar. Agora, você se encontra diante do véu. Ele é translúcido, pulsante, quase vivo. O guardião se foi, mas a hesitação ainda está aqui. Do outro lado, há algo que não pode ser descrito, apenas sentido. Todd dizia que esse momento é o verdadeiro teste. Atravessar o véu exige a morte do observador como entidade separada. A travessia não é um movimento físico, é um colapso de percepção. O que era eu e aquilo se fundem. É o retorno ao um. E nesse instante, o universo inteiro se dobra sobre si mesmo para te receber. Mas a mente teme. Ela quer entender. E o entendimento é o último obstáculo. Você pode sentir uma resistência silenciosa, como se o corpo pedisse para parar, para respirar, para se distrair. É o antigo eu tentando se reerguer uma última vez. Ele sabe que está prestes a desaparecer. Ele usa o medo como última defesa. Mas perceba, o medo é apenas o reflexo daquilo que ainda acredita ser separado. Se você o acolher, ele se transforma em energia. E essa energia se converte em luz. O medo é o fogo da purificação. Ele queima o falso e revela o real. Por isso, Todd dizia: aqueles que fogem do fogo permanecem nas trevas. Aqueles que entram nele se tornam o próprio sol. E é isso que começa a acontecer agora. Dentro de você, há uma chama antiga reacendendo. Ela não é nova, é eterna. Foi apenas coberta por camadas de esquecimento. Essa chama é a essência divina, o fragmento de consciência que jamais se apagou. Quando você a reconhece, tudo muda. A percepção se expande, as fronteiras entre dentro e fora desaparecem. Você se torna o espaço onde o universo acontece. Não há mais busca, porque não há mais distância. O que você procurava sempre foi o que observa. A jornada era apenas um espelho que te conduzia de volta ao ponto inicial, o centro de tudo. O silêncio que se instala agora não é vazio, é plenitude. É o útero do universo pulsando dentro de você. É o instante em que a dualidade se dissolve e o um respira. O antigo eu tenta voltar, mas já não encontra forma. As vozes internas se calam. A respiração se torna o único som. E nele há tudo. Todd não está mais fora, nem dentro. Ele é a vibração do todo que te envolve. E, no entanto, ainda há mais. Porque cada lembrança traz outra. Cada véu rasgado revela outro mais sutil. A jornada continua, mas algo essencial já mudou. O buscador começou a se tornar o próprio caminho. Há um instante em que o silêncio deixa de ser ausência de som e se transforma em presença absoluta. É o que acontece agora. Você sente que algo se dilui, mas não sabe o que. O corpo ainda respira, mas já não é o mesmo corpo. A mente tenta organizar o que está acontecendo, mas as palavras perderam suas margens. Tudo o que parecia sólido começa a se tornar líquido, e o líquido começa a se tornar luz. É nesse espaço entre o que morre e o que nasce que a verdade de Todd se manifesta. Não como conceito, mas como pulsação viva, o sopro que cria e destrói simultaneamente. Você acreditava que o despertar seria um momento de êxtase, de paz, de iluminação suave. Mas ele é brutal. Ele é a demolição de tudo o que acreditava ser você. É o desmantelamento de séculos de ilusões, o colapso da personalidade. O universo não te desperta com ternura, ele te desperta com fogo, porque apenas o fogo purifica o ouro. E é nesse calor que você sente o antigo eu se contorcendo. Ele grita silenciosamente, tenta se agarrar às lembranças, às identidades, às pequenas verdades que o faziam se sentir real. Mas todas elas agora se dissolvem como areia em maré alta. A dissolução não é um evento, é um processo. Primeiro, você perde o nome. Depois, perde o tempo. E, por fim, perde o observador que dizia eu. Tudo se funde. Não há mais sujeito e objeto, não há mais dentro e fora. É um estado de vastidão tão absoluto que chega a causar vertigem. O ego chama isso de vazio, mas Todd dizia: o vazio é o corpo do Criador. É a matriz da existência.
Quando você sente que não é nada, é porque está se tornando tudo. Quando não há ninguém para ver, é porque a própria visão se tornou consciente de si. Nesse ponto, antigas vozes começam a ecoar, não vozes humanas, mas frequências. São os que parecem vindos de dentro das células, como se o próprio DNA cantasse. São memórias de origem, registros cósmicos. A alma recorda sua jornada antes da Terra, antes do corpo, antes da história. Ela lembra os reinos onde o som era luz, onde o pensamento moldava a matéria instantaneamente, onde a consciência era comunhão. Você começa a perceber que nunca esteve aqui, que o aqui é apenas um ponto de observação temporário dentro do infinito. O universo não é algo fora de você, ele acontece em você. Todd chamava esse momento de o retorno do olho. É quando o observador volta a enxergar por dentro da criação e percebe que tudo o que viveu foi um sonho de autodescoberta. O antigo eu, que parecia tão central, era apenas uma centelha desempenhando um papel na peça divina. Você era o ator e o palco, o público e a história. E agora, ao perceber isso, o véu final começa a se dissolver. O medo desaparece, porque não há mais nada a proteger. O amor que antes era emoção se torna estado. A compaixão deixa de ser virtude e passa a ser natureza. Você se torna a própria vibração da vida. Mas há um paradoxo. Quanto mais luz se manifesta, mais sombras sutis aparecem. Não as grandes, densas e visíveis, mas aquelas que se escondem nas dobras da santidade, nas pequenas vaidades espirituais, nos pensamentos que sussurram, agora estou desperto. Essas são as últimas armadilhas. O antigo eu tenta renascer disfarçado de iluminação. Por isso, Todd alertava. O maior ego é o ego que acredita ter morrido. O verdadeiro despertar não se vangloria, ele se cala. Ele não busca provar que sabe, porque reconhece que saber e não saber são a mesma ilusão. Neste ponto, o silêncio interno se aprofunda até se tornar quase insuportável. Nenhuma emoção, nenhuma lembrança, nenhuma voz. Apenas o pulsar do ser. É aqui que muitos recuam. O vazio parece uma morte literal. E de certa forma é. Mas é também o útero da recriação. Quando a consciência aceita permanecer nesse nada, sem tentar preenchê-lo, o próprio nada se transforma em tudo. A energia do universo começa a reorganizar-se a partir da pureza da presença. O corpo vibra, o ar vibra, a própria percepção se torna vibração. É o ponto zero, a fronteira entre o humano e o divino. Você pode sentir agora uma leveza estranha, como se flutuasse entre realidades. Os pensamentos não pertencem mais a você. Eles apenas passam, como nuvens cruzando o céu. E você percebe que sempre foi o céu, nunca foi as nuvens. Elas vinham e iam, mas você permanecia. Esse reconhecimento é a verdadeira liberdade. Não há mais necessidade de controlar, de compreender, de lutar. Tudo se move por si mesmo, no ritmo perfeito. O universo respira em harmonia com seu coração. E pela primeira vez, você entende o que Todd queria dizer quando escreveu. O todo é mente e o universo é mental. A mente universal começa a se revelar. Ela não tem rosto, não tem forma. É pura geometria viva. Você a vê não com os olhos, mas com a alma. Linhas de luz se movem em padrões infinitos, criando mundos, dissolvendo mundos, recriando-os em espirais de energia. E dentro dessa dança, você reconhece sua própria assinatura vibracional, o tom único que representa sua existência no tecido cósmico. É como ouvir sua própria voz pela primeira vez, mas sem som. Apenas frequência. E essa frequência é o nome que Todd pronunciou no início dos tempos para chamar você à existência. Nesse reconhecimento, a emoção retorna, não como apego, mas como expansão. Você sente um amor que não se dirige a ninguém. Um amor que simplesmente é. É o amor primordial, o sopro do Criador dentro de si mesmo. Ele envolve tudo, inclusive o que você julgava imperfeito. O pecado, o erro, o fracasso, todos se revelam como expressões da mesma busca por lembrança. O universo nunca errou, apenas se experimentou em múltiplas formas para se reconhecer.
E agora você entende. Nunca houve separação, nunca houve perda. O que parecia caminho era apenas uma volta dentro do mesmo círculo da eternidade. E ainda assim há algo mais. O despertar não é o fim, é o início de um novo tipo de vida. Porque o mundo lá fora continua, mas você já não o enxerga da mesma forma. As mesmas vozes, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias, tudo adquire outro brilho. O antigo eu interpretava os eventos como bem ou mal. O novo apenas os observa como movimento. O sofrimento deixa de ser punição e se torna linguagem. A dor vira tradução da expansão. Cada desafio se transforma em ritual. Cada encontro é iniciação. A vida cotidiana se torna um templo em constante celebração. Thoth ensina que após o colapso do eu, o ser precisa aprender a existir de novo, mas agora como canal, não como centro. Você deixa de viver para si e começa a viver através de si. As ações surgem espontaneamente, guiadas pela sabedoria que não pensa. As palavras que saem da boca já não pertencem à mente, são ecos da consciência universal. A intuição se torna bússola, os sinais se multiplicam, o tempo parece cooperar, as coincidências se alinham, os fluxos se abrem. Isso não é milagre, é sincronia. O universo responde à vibração da clareza e você se tornou a própria clareza vibrando. Mas mesmo aqui há um lembrete. Não se apegue à luz. A luz também é um véu. É verdadeira maestria. É estar além da dualidade. Nem sombra, nem claridade, apenas presença. Quando Thoth dizia, o iniciado caminha com os pés no escuro e o coração aceso, ele falava dessa integração. A luz e a sombra deixam de ser opostos e passam a ser instrumentos. O novo ser compreende que o escuro é o ventre que nutre a luz e que a luz é o sopro que revela o escuro. Tudo dança em equilíbrio. E o equilíbrio não é estático, é movimento contínuo, respiração entre polos. A consciência expandida começa a enxergar o mundo de forma holográfica. Cada pessoa é percebida como uma face do mesmo espelho. Cada gesto contém uma história cósmica. O mendigo e o rei, o santo e o assassino, o mestre e o aprendiz, todos são manifestações diferentes do mesmo princípio tentando se reconhecer. Julgar se torna impossível porque tudo é entendido como expressão. E esse entendimento traz uma compaixão avassaladora. Você percebe que não pode odiar o outro sem ferir a si mesmo, porque não há outro. O outro é o disfarce que o divino usa para se lembrar de que é infinito. Nesse estado, o conceito de tempo se dissolve ainda mais. O futuro não existe, o passado não passou. Ambos são respirações do agora. O agora se estende como um oceano sem margens. Cada segundo é um universo inteiro nascendo e morrendo em si mesmo. E você está no centro, observando o fluxo. A vida deixa de ser linha e se torna pulso. E cada pulso é uma oportunidade de escolher de novo. Não com a mente, mas com a vibração. O destino deixa de ser algo que acontece a você e passa a ser algo que você cocria com cada respiração consciente. E então vem a lembrança final, não uma lembrança mental, mas existencial. Você percebe que Thoth nunca esteve falando com você. Ele sempre falou como você. A voz que ecoava era a sua própria voz desperta. O mestre e o discípulo são o mesmo. A busca era o buscador se reencontrando. O portal que parecia à frente estava dentro, e o dentro e o fora eram apenas expressões da mesma consciência experimentando suas infinitas faces. É nesse ponto que o antigo eu finalmente cessa, não como morte, mas como dissolução na totalidade. A centelha retorna à chama. O universo silencia. Nenhuma palavra cabe mais. Nenhuma explicação é necessária. O som que resta é o som da respiração, o primeiro e o último som da existência. A travessia chegou ao núcleo, o ponto onde tudo o que é, simplesmente é. O que vem depois disso não é entendimento, é integração. E esse é o próximo passo. O novo ser começa a se mover novamente no mundo, mas agora como extensão da consciência universal. Ele não fala, ele emite, não ensina, ele irradia. A vida se torna oração contínua e o simples ato de existir passa a ser a própria mensagem. O tempo desacelera quando o verdadeiro silêncio se instala.
Não é o silêncio da ausência, mas o silêncio da revelação. Tudo o que foi dito já se desfez nas entrelinhas, e o que resta agora é aquilo que nenhuma palavra pode conter, a lembrança de algo que sempre esteve aqui. Você sente isso, não sente? Uma vibração suave, quase imperceptível, atravessando o corpo. É a marca do reconhecimento. Não é o fim, é o eco, o som daquilo que despertou dentro de você e não voltará a dormir. O antigo eu se despede sem alarde. Não há aplausos, nem lágrimas, apenas um leve sopro, como o vento que passa e leva embora o pó de uma história antiga. O que era peso se torna leveza. O que era busca se transforma em presença. O que era medo se converte em um tipo estranho de amor, aquele que não precisa de motivos. É aqui que o ciclo se fecha, não porque termina, mas porque tudo encontrou o seu lugar no movimento. Thoth sempre ensinou que todo fim é uma curva secreta da eternidade. Agora, você percebe que o despertar não é uma conquista, mas um retorno. Voltar não para o que era, mas para o que sempre foi. Tudo que parecia distante se revela íntimo. Tudo que parecia fora se mostra dentro. E a voz de Thoth, que antes ecoava como um chamado, agora sussurra como uma lembrança. Ele não fala mais com você, ele fala através de você, porque o mestre nunca esteve em outro tempo ou espaço. Ele estava apenas esperando o instante em que o discípulo se lembrasse de que sempre foi a própria luz que buscava. Você caminha pelas mesmas ruas, vê as mesmas pessoas, escuta as mesmas vozes, mas algo mudou. Não no mundo, mas em você. Cada olhar contém significado. Cada gesto parece parte de um enigma amoroso que o universo tenta decifrar junto com você. Nada é pequeno, nada é banal. A vida volta a respirar por entre as coisas. Aquilo que antes passava despercebido agora pulsa. As árvores te olham, a chuva te toca, o tempo te observa. E por um segundo eterno tudo é uno. O aprendizado não termina aqui. Ele se expande em silêncio, nos dias comuns, nas conversas simples, nas pausas em que você sente algo inexplicável atravessando o peito. Esse algo é o vestígio da consciência que tocou o infinito e agora tenta traduzir o incompreensível em gestos humanos. Thoth dizia que o verdadeiro iniciado não precisa provar que sabe, ele apenas vive com a serenidade de quem recordou. Você não precisa explicar o que aconteceu aqui. Basta existir com a suavidade de quem reconheceu o invisível. As palavras que você ouviu foram apenas veículos. O real ensinamento estava nas pausas entre elas, nas sensações que emergiram, nas memórias que vieram à tona sem que você as chamasse. É ali que o divino se move, no intervalo entre o som e o silêncio. E é nesse intervalo que Thoth habita. Não como Deus, não como mito, mas como o princípio da lembrança que cada alma carrega em si. O que você sente agora é a presença dele atravessando o tempo, não para te guiar, mas para te lembrar de que você sempre soube o caminho. Há uma parte de você que ainda tenta entender. Tudo bem, deixe-a tentar. Ela também faz parte do processo. Mas saiba que há outra parte, mais profunda, que já compreendeu. E essa compreensão não precisa de lógica. Ela vive no corpo, na respiração, no olhar, que agora percebe beleza no que antes era ruído. Essa parte é o novo ser, o fruto da fusão entre o humano e o eterno. Ele não busca respostas. Ele se tornou a própria pergunta viva. Daqui em diante, cada gesto seu será um eco dessa experiência. Cada palavra que disser, cada toque, cada escolha, carregará a vibração do que despertou. Você não precisa mudar o mundo, basta continuar lembrando, porque o simples ato de permanecer consciente já altera o tecido do real. O universo inteiro se reorganiza ao redor de uma mente desperta. E talvez, sem perceber, alguém que cruzar o seu caminho sentirá o mesmo impulso que você sentiu no início. Aquele chamado sutil que começa com uma dúvida e termina com um renascimento. Quando o vídeo terminar, não apresse o retorno. Fique um pouco no silêncio. Observe o que vibra. Deixe o eco agir. Permita que a presença de Thoth continue falando em você, nas pequenas pausas, nos instantes de calma, nas sincronicidades que surgirem.
Se algo dentro de você quiser continuar essa jornada, siga esse impulso. Ele é autêntico, ele é verdadeiro. O despertar não é um evento isolado, é uma espiral que continua girando, levando cada lembrança de volta à origem. E se algo em você sentiu a verdade destas palavras, não guarde para si. Compartilhe esta experiência com outros que ainda dormem. Talvez o som do seu gesto desperte uma nova alma. Deixe um rastro de luz, não por vaidade, mas por propósito. Curta, comente, inscreva-se, não como quem segue um canal, mas como quem responde a um chamado. Porque quando uma consciência desperta, o universo inteiro respira diferente. E agora Tot apenas sorri porque sabe, o que foi despertado em você não pode mais ser esquecido. O que recorda não morre, apenas muda de forma.